Olá, boa noite, você telespectador que sintoniza a TV Com. Boa noite. Hoje o nosso programa, sexta-feira, fim de semana chegando, nós vamos falar sobre economia que não vai nada bem no nosso país e, consequentemente, a nossa região não é diferente. Hoje eu trago para comentar essa situação, esse cenário econômico atual que é desfavorável, o professor universitário Hélio Alite e, como comentarista, para me ajudar a fazer esse programa, o advogado empresário Rogério Conde. Boa noite, Hélio. Boa noite, Rogério. Eu já mando uma pergunta logo para vocês dois. Primeiro, nosso convidado. Santos, a região, tem no porto, nos serviços, no turismo, na construção civil, as principais molas, o polo industrial de Cubatão também, as principais molas propulsoras de emprego e desenvolvimento. Na atual conjuntura, na opinião de vocês, a região tem condição de, inclusive, dar um exemplo positivo para o país e conseguir alavancar a economia e, consequentemente, sair da crise? Eu creio que sim. Santos é muito influenciado com a globalização econômica. Então, nós temos hoje uma economia mundial polarizada entre Estados Unidos e China. A atividade portuária, ela pode sim oferecer a resposta, a saída para os nossos problemas regionais. Basta que o comércio exterior mantenha-se aquecido. Evidentemente, isso tem que ser feito um esforço muito grande dentro aqui do país para que que a gente continue mantendo assim uma performance competitiva. E aí sim é uma coisa muito importante, porque nós temos problemas sérios de infraestrutura, temos problemas sérios de acessos que criam gargalos e atingem diretamente o custo Brasil ainda. Esse é o cenário que pode, vamos dizer assim, responder à estagnação econômica. A atividade portuária movida pelo comércio exterior. Rogério. Bom, primeiro, boa noite, Guto, Hélio, os nossos telespectadores, é um prazer estar aqui. Eu concordo, Hélio, eu concordo. Eu penso principalmente que a questão da cidade de Santos e da região, Santos como cidade polo da região, é uma questão também de foco. Eu acho que a gente precisa priorizar a vocação. Houve, há um tempo atrás, a falta, eu acho, dos nossos gestores públicos de focar em detectar qual realmente era a vocação da nossa região. Agora, de uns tempos para cá, eu entendo que os investimentos têm ido para esse caminho de obras estruturantes, no sentido de fazer com que o porto seja potencializado, obras que atraiam turistas dentro de um perfil já pré-determinado. Então, tudo isso faz com que a economia movimente. Não dá para a gente pensar na região como atividades outras. Eu acho que a gente precisa ter foco, a gente precisa entender e potencializar o que vai fazer a nossa economia girar. Porto, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a grande mola propulsora da região. E os investimentos todos precisam ser nesse sentido. Nós estamos atravessando uma crise muito grande. E esse reflexo todo está aqui acontecendo. E, infelizmente, essas obras estruturantes que eu falei, elas pararam. E gargalos vão continuar acontecendo. Enquanto a economia continuar patinando, a gente não vai conseguir alavancar essa economia por causa do porto. E acho que a gente precisaria, dessa forma, investir mais em qualificação de mão de obra, tudo, enquanto a gente não consegue grandes recursos para essas grandes obras de infraestrutura e obras estruturantes que a gente precisa. Eu acho que a gente poderia abordar um pouco mais o turismo para a região, qualificando o pessoal de hotelaria, de restaurantes, taxistas, enfim, a própria população, fazendo com que a população consiga recepcionar melhor os turistas que visitam a região. Falando ainda em Porto, Hélio, Rogério, duas questões ainda estão a serem resolvidas. A questão da dragagem, aprofundamento do canal do estuário e os acessos. O Rogério citou os gargalos. A gente há mais de 10 anos vê problema de caminhão descendo a serra, fila de caminhão para entrar no porto, caminhão dentro da cidade, não há ainda um grande bolsão de estacionamento para os caminhões, essas regras ainda deles descerem e descarregarem ou carregarem nos terminais ainda
esbarra em algumas situações. Eu queria saber de vocês, é só a questão da dragagem e dos acessos ou existe mais problemas estruturantes, como citou o Rogério, que devem ser melhorados para o nosso porto realmente crescer como está previsto aí pela CODESP, pela Secretaria Especial de Portos? Muito bem, hoje nós estamos, como o Rogério falou, a gente está vivendo uma crise, estamos no olho do furacão, e ainda bem, há um pouquinho de tempo atrás, a gente falava que ele não estava vendo luz do fim do túnel, parecia difícil esse quadro, eu também penso igual a ele. Mas é importante lembrar que essa crise que a gente está vivendo hoje, ela tem um histórico, ela tem uma linha do tempo. Então, muitas obras públicas, muitas coisas não aconteceram. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A primeira vez que se falou numa ligação Santos-Guarujá por túnel, não vou nem dizer ponte, eu vou dizer de uma obra mais arrojada, túnel, foi em janeiro de 1927, jornal A Tribuna, uma reportagem com um projeto de um arquiteto, Marini, eu me esqueci o nome dele agora, foi em 1927, do lado, tinha uma reportagem sobre as travessuras de Lampião e Maria Bonita causando no Nordeste. 10 anos, pouco mais de 8 anos, 9 anos, morreram Lampião e Maria Bonita, e até hoje não saiu o túnel. O VLT está parado, nós temos um arsenal de obras muito paradas aqui que fazem parte da época que não tinha crise. A ligação, por exemplo, do Marapé com a Caneleira está absolutamente congelada. O mergulhão na área do Valongo, que surgiu naquela coisa de Petrobras, está vindo com o Museu Pelé, e vamos colocar lá terminais de passageiros, uma marina pública, e os carros vão passar por baixo, e revitalização do centro. Parado. E são de épocas em que não se falava em crise, a gente estava nadando em dinheiro. Há bem pouco tempo atrás, há bem poucos anos atrás, nós éramos o Brasil que sediaríamos uma Copa e logo, calma, é o boom, vamos sediar a Copa, a Petrobras descobriu todo o petróleo que falta no mundo e vamos sediar as Olimpíadas. Meu Deus, eu acho que apagaram as luzes. Não é? Ou então foram lançados vários foguetes, foram feitos vários planos absolutamente factoides que não se concretizaram. Então nós temos, em primeiro lugar, uma crise muito grande de planejamento que deveria ter sido feita, eu falei em 1927, esquece, né? Já está completando daqui a pouquinho quase 100 anos, mas nós temos aí uma crise de planejamento que vem da década de 70, quando nós fizemos uma opção errada pelo modal rodoviário, enterrando o sistema ferroviário, que agora está fazendo um esforço danado para ressurgir. Nós temos uma crise de planejamento na década de 80, que se planejou o Porto do Futuro, e aquele porto que foi lá, virou maquete, foi mostrado em várias feiras da área portuária, esse porto nunca existiu, não se realizou, e hoje nós estamos estrangulados. Nós temos uma pista para descer caminhão. A nossa ferrovia passa no meio da favela lá de Prainha, a 2 km por hora, se andar mais, o traficante vira o trem. E é esse o principal porto do país, que tem a missão hoje de colocar o país no cenário, colocar o país no jogo do cenário mundial da internacionalização, das negociações, de exportar o maior volume de soja, de milho, de açúcar que nós temos, exportações de carne de boi, carne de frango, carne de porco, do agronegócio propriamente dito, de movimentar o container com grande valor agregado. Há bem pouco tempo atrás se dizia que hoje estaríamos fazendo 5 milhões de teus, 5 milhões de containers por ano. Poxa, não atingimos 3 milhões. E temos 2 novos terminais, padrão mundial, que foram construídos aqui. Inclusive com empresas investidoras do mercado. A gente pode citar um que é de capital dinamarquês e italiano, posso dizer o nome, né? A MSC e a Maersk, que montaram a Brasil Terminal Portuário, um terminal de ponta, um terminal com os padrões de qualidade, produtividade e segurança do primeiro mundo. E do outro lado, na margem direita, na margem esquerda, na região da Ilha do Barnabé, nós temos a Embraport, que vem de capital de uma construtora, e da DP Ports, né, Dubai Ports. Então, o que faltou? Os investidores vieram, levantaram seus espigões, aumentou o gabarito, nós somos a cidade das torres. E o que está acontecendo agora? Para onde que foi o dinheiro? Então é muito sério como se brinca com dinheiro público no Brasil. É muito sério em deixar na mão do governo a responsabilidade a responsabilidade do governo de fazer a gestão e a implantação das grandes obras. Tudo isso que está acontecendo hoje, ele vem da parte imobiliária, sim. Ele vem não só da parte imobiliária, mas do escândalo financeiro, do escândalo do Lava Jato, em que se envolveram grandes construtoras, e alguém falou assim, talvez numa grande reunião de investidores e executivos: vamos parar o Brasil. E o Brasil hoje está com o botão desligado. E o que fazer, Rogério? O que fazer para a gente tentar reverter essa situação?
Não, eu vou até... mas primeiro dizer que eu acho que o cenário que você colocou, eu acho corretíssimo. Eu acho, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo, o mal do Brasil é a falta de planejamento. Eu acho que você enumerou e deu vários exemplos de como, exemplos assim, visíveis para todo mundo. Para você ter uma ideia, uma coisa assim, só dando uma pincelada, por exemplo, o Porto de Santos agora contratou, tem esse sistema, o VTMSI, tudo gastou milhões, vai ser tudo monitorado por satélite, a dragagem tem o intuito de que os navios possam entrar e sair simultaneamente, tudo isso. E você não tem ainda o posto de controle disso tudo. Ainda está, não se sabe direito ainda a base de controle de tudo isso. Quer dizer, é falta de planejamento puro. Esses erros do passado, que foram erros assim fundamentais, por exemplo, o erro no modal, que a gente acabou sucateando a malha ferroviária toda do país, tudo. Eu vou mais além ainda. Eu acho que o Brasil errou no planejamento até de nós não termos investido maciçamente em educação. O Brasil, nós estamos pagando preço agora, de não ter investido em educação. Nós precisamos formar uma nova geração de brasileiros. Para que esses erros todos que nós estamos vendo agora, essa geração que está dando esse vexame para o mundo, não que corrupção não tenha em outros lugares do mundo, tem, mas nesse nível, com esse grau de sem vergonhice, de indignação da população, nós estamos vivendo uma crise moral, uma crise ética, um país sem controle. Nós temos uma presidente da República que parece que terceirizou o comando da nação. Então tudo isso, hoje eu tenho 45 anos, eu faço parte de uma geração que, se você olhar para trás, são poucos aqueles que ainda você consegue olhar e falar, poxa, hoje você tem uma atitude de ética, você faz uma atitude correta, as pessoas olham e falam, olha, essa pessoa, o que seria a coisa normal. Então, nós erramos mais, nós erramos lá atrás, nós erramos quando não investimos na educação. Agora nós temos que parar, o país parou. Sabe o que nós temos que fazer? Investir maciçamente em educação e formar uma nova geração de brasileiros para que a gente consiga lá na frente consertar esses erros absurdos que a gente está sofrendo agora. Eu pergunto agora, em relação ao turismo, foi construído o Museu Pelé, se revitalizou aquela parte do Valongo, mas como o Hélio citou, faltou o projeto do Porto Valongo, que era aquela revitalização completa dos armazéns de 1 a 8, que foi passado, o governo federal passou a responsabilidade para a prefeitura, que no final do governo Papa elaborou um projeto, mas que isso foi engavetado. Como é que vocês acham que esse projeto deve ser retomado, deve se investir? Agora, investidores ficam cada vez mais difícil, mas vocês acham que esse projeto é fundamental para se tentar revitalizar o centro e também aquele entorno ali do Valongo? Olha, eu fico muito triste quando eu tenho que falar em apagar incêndio. Aliás, nós tivemos um grande incêndio outro dia aí, né? E é muito triste a gente ter que parar a cidade toda como a gente parou. O Santos ficou tão triste, né? Vendo aquela fumaça o tempo todo, mas novamente nós vamos ter que apagar incêndio. O que foi publicado hoje nos jornais? A Royal Caribbean vai encerrar os seus cruzeiros aqui. Ou seja, adeus os Of the Seas. Eles estão lançando no mundo um navio chamado Aetion of the Seas, um sonho. Eles construíram lá uma torre com 90 metros, com uma bola de cristal lá, que os turistas vão fazer uma navegação fora do navio, como se estivesse numa nave espacial sobrevoando o mar. Muito bem, isso aí são para os adinheirados de outros países que sabem utilizar muito bem as suas economias. Não piores e nem melhores que os brasileiros, mas mais felizes, porque talvez tenham governos mais honestos, mais sérios. O nosso dinheiro está indo pelo ralo, então hoje a gente lê que uma das principais armadoras de turismo do mundo está indo embora de Santos.
Por quê? Será que eu tenho que lembrar o que acontece quando alguém... Postos de trabalho que vão ser... Exatamente. Você acabou de falar como é importante treinar as pessoas para trabalhar no setor A ou B, no turismo, né? Pois é, nós estamos regredindo. Basta você ir na temporada de cruzeiros e ver o que acontece no porto. Ele tem que atravessar por trilho, ele tem que pisar na soja, ele tem que pegar um sol, ele tem que rezar para não ser atropelado. Nós não temos fingers, nós não temos uma situação vamos dizer assim, era para ter... esteiras para a gente fica com vergonha. Como a gente tem nos aeroportos. Quando a gente conhece os outros terminais, exatamente. Quando termina, sai, o navio chega, na hora do desembarque, você encontra com os estrangeiros, você fica com vergonha. Eu me lembro que o Guto lembra quando nós estivemos lá na Holanda, eu recebi agora, a questão de um ano atrás, uma família que veio da Holanda e se hospedou aqui em Santos e tudo mais, e eu paguei o maior mico na minha vida. Eles foram fazer um cruzeiro até Salvador. Não é? E naquele final de semana aconteceu um milagre aqui. A companhia de engenharia de tráfego multou 245 carros no porto. Foi quando lá a empresa que ganhou a concessão para fazer os estacionamentos, que aliás ele deve estar mais rico do que o dono do navio, não vou citar o nome, mas naquele final de semana 245 carros foram guinchados, inclusive o que eles tinham alugado. Puxa. Que belo cartão de visita cartão de visita que a cidade deu para os estrangeiros. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente pode falar com relação à infraestrutura turística de hoje? O que efetivamente é o potencial turístico do Porto de Santos? Eu receio pelo futuro do Museu Pelé. A gente está queimando a biografia de um dos principais nomes, um homem que parou guerra, um homem que foi exemplo no esporte que fez, um homem que quando você vai no mundo, quando eu viajo daqui para fora, tem que levar uma camisa 10 do Santos Futebol Clube. O que nós estamos fazendo com a cidade? Tudo parado, tudo travado. Não tem mais Por que o VLT não acabou? Qual que é o motivo do VLT não ter acabado? As estações estão sendo construídas aí, já chegaram algumas composições, mas então, a gente não tem nenhuma... Uma cidade em que você tem que se deslocar com o teu automóvel, crescendo cada vez mais, 60 emplacamentos por mês, alguma coisa do tipo assim. Então você está crescendo com o automóvel, você não pode falar assim, vou deixar o meu carro em casa e vou pegar um baita do metrô. Ou um baita de um trunk, como tem lá na Europa, em várias cidades, até pequenininhas. Cidades do tamanho de Mongaguá tem metrô, tem uma condição de você sair da tua casa, sendo executivo, sendo trabalhador da construção civil, seja o que for. E o transporte público, né? Transporte público. De qualidade. De qualidade. Você deixa o teu carro lá na tua casa, não corre risco de ser roubado, de ser batido, de atropelar alguém, de ser atropelado, e você vai para o teu trabalho com toda a tranquilidade. Quando o dia tá bom, você pega a tua bicicleta, tem lá um projeto de ciclovia maravilhoso. Né? Tem várias cidades do mundo em que o número de população é igual ao número de bicicletas. Desculpa te interromper, mas sabe que isso também é um pouco cultural. Cultural, né? Então é uma falta de educação e cultura. A gente precisa também pensar. Então a gente precisa mudar o modo de enxergar as cidades, de fazer o urbanismo. Então, por exemplo, cidades como Chicago, por exemplo, o governo, né, a prefeitura de Chicago, ela incentiva, por exemplo, você vai construir um prédio no centro da cidade, você não pode construir X números de vagas de garagem. Então você tem um número muito menor de vagas de garagem e é muito caro. Muito caro. A vaga de garagem chega às vezes a ser mais cara que a unidade habitacional. Por quê? Porque se você quer morar no centro, você tem que se sujeitar a andar de transporte coletivo. Então, você evita de ter o carro andando no centro. Então, você tem... É uma forma de você... Você quer ter carro, então você vai morar no subúrbio, né, na periferia. Você quer ir morar no centro, você não pode ter carro. Isso é um exemplo de planejamento. De planejamento, sim, exatamente. Uma política... Então, a gente precisa... Agora, essa cultura de que você faz um rodízio, aí o cidadão compra um outro carro só para andar com a placa naquele dia que ele não pode andar, ele compra um carro mais baratinho, velho, para poder andar. Então isso é cultural também. Então a gente precisa incentivar essa mudança de hábitos. Agora, voltando atrás, como você disse sobre o mergulhão, Porto Valongo. O Porto Valongo, naquela ocasião em que o prefeito Papa conseguiu a gestão sobre aqueles galpões e tudo. Naquela ocasião eu era administrador da região central histórica. Foi o primeiro mandato do Papa. Ali nunca se obteve a verba
para o projeto ir para frente. Nunca. Verba viria da onde? Do governo federal. Nunca essa verba teve. Infelizmente, aquele projeto seria a redenção para o centro da cidade. A redenção. Projeto maravilhoso. Aí depois se pensou em adaptar o projeto para que ficasse mais barato, para ele poder realmente ser viabilizado. Também não se conseguiu. Santos, infelizmente, nessa área, já sofreu várias mudanças. Por exemplo, na época que a segunda pista da Imigrantes, todo mundo construiu, todo mundo fala, não sei se vocês se lembram, as pessoas vão vir, o paulistano vai vir morar, Santos vai virar um bairro de São Paulo, um bairro de luxo, um bairro com praia. Então, aí as construtoras construindo vários edifícios de um por andar, aquela coisa toda, nada. Não veio ninguém. Aí depois o pré-sal, novamente, os preços, o metro quadrado explodiu, nada. Então, infelizmente, volta naquilo que nós conversamos, falta de planejamento, uma especulação desordenada, a região sofre muito com isso. Mas na opinião de vocês, faltou o quê? Faltou articulação política, por exemplo, das lideranças aqui da região para se trazer esse projeto, para se trazer essa verba e se viabilizar o empreendimento? Porque todas as cidades fazem, no mundo inteiro. Na China, por exemplo, se faz ponte, se faz túnel e os empreendimentos saem, se fazem aeroportos. Aqui no Brasil, principalmente em Santos, que é a nossa região, é da onde a gente está falando, as coisas parecem que não saem do papel. Se mostram maquetes, se falam de projetos, mas isso não anda. A quem interessa a cidade continuar marcando passo ou até andando para trás? Nós temos dois mundos, né? A crise política que tem no Brasil faz com que o cidadão acredite piamente de que aqueles que estão no poder, seja na esfera municipal, estadual ou federal, não os representam. Hoje isso é uma realidade. E eles vivem um outro mundo. Tudo, o orçamento da União, o orçamento dos estados, o orçamento dos municípios são peças de ficção. A prática política nos parlamentos é uma piada. É uma piada. Nós temos agora recentemente um cachorro que foi condecorado foi no Rio de Janeiro, me perdoe agora. Um cachorro que ajudou no num São resgate. Paulo, pelo Nelo Rodolfo, que foi radialista da Bandeirantes, se não me falha a memória. Então, vê bem, o que a gente pode esperar do Legislativo, do Executivo e do Judiciário? Estou falando dos três, para não ficar especialmente na questão dos políticos. O Judiciário também tem muita culpa. A gente vê todos os dias a mesma... Parece que é uma coisa que é copiada, né? Só mudam os nomes. O bandido foi preso, ele tinha 16 passagens pela polícia, mas por alguma razão, apesar de ele ter sido preso em flagrante, ele foi colocado em liberdade, né? Outro dia, no indulto do Dia das Mães, nós já tivemos um monte de indultos no Dia das Mães, né? Nós tivemos até aqui um caso... famosíssimo, emblemático, né? Da menina que esquartejou o pai e a mãe e fugiu porque ganhou o indulto do Dia das Mães. A mãe que já tinha morrido, que ela tinha matado. Os problemas do Brasil começam no Legislativo, não estão somente no Executivo nem no Legislativo, também estão no Judiciário. Nós precisamos de uma grande reforma institucional. Isso precisa ser urgente. Todos esses setores precisam entender que as missões não estão sendo bem feitas, não estão sendo feitas de maneira correta. E os escândalos de corrupção, as vergonhas acontecem diariamente. Nós não conseguimos dar conta do noticiário. Nós criamos, por exemplo, uma lei para acabar com o motorista bêbado. Então, piorou. A reboque, eu acho que precisa da reforma política. Né? Eu estava lendo, parece que tem uma pesquisa feita em fevereiro, que 57% da população, dos eleitores, não se lembravam em quem tinham votado na última eleição. O povo vai se desapegando, o povo vai se desgrudando das realidades. Então, nós estamos vivendo hoje numa terra, num conto de fadas. Num conto de fadas assustador. Porque a violência urbana, eu não sei se eu vou sair aqui embaixo e vou ser assaltado, eu não sei se eu vou poder ir para o Guarujá e alguém vai me assassinar. A coisa está triste, as estatísticas são assombrosas. A gente tem dúvidas da segurança pública. A gente vê líder... É o mercado que mais cresce. O mercado que mais cresce, um dos mercados que mais tem crescido no Brasil é o mercado da segurança. É o mercado da segurança. Impressionante, são números assim
E nós pagamos impostos para ter segurança, né? A polícia, nós pagamos impostos para ter saúde, nós pagamos impostos para ter educação. Falando dos 3 básicos, a gente tem que ter um plano de saúde, porque a saúde pública vai mal. Nós temos que, quem tem condição, pagar um pouco mais para colocar o filho numa escola particular, para dar um pouco melhor educação para ele poder, quem sabe, entrar numa faculdade boa. E a gente tem que contratar segurança particular na rua ou no prédio, porque a polícia não dá conta de aquela imagem, frear a violência. Guto, Marcelo, aquela imagem do assalto que teve na Imigrantes lá, daquele rapaz que correu pelo lado e pegou a bolsa. Que lutou com a mulher. Lutou com a mulher, correram um risco danado, né? Podia ser mais um caso fatal. Aquilo rodou o mundo. No mundo todo, o que eu vou falar só é um achismo, mas eu acredito que no mundo todo, se vier alguém da Rússia, se vier alguém da China, se vier alguém do Canadá, todo mundo sabe que naquele cruzamento da Imigrantes vai acontecer. Em qualquer lugar do mundo, porque aquela cena rodou o mundo todo, menos a polícia. Hélio, Rogério, eu vou ter que fazer um breve intervalo. Na volta, nós vamos falar da manifestação que os sindicatos fizeram em Cubatão contra a terceirização. Eu já volto. Olá, amigos da TV Com. Convido você a participar conosco do programa Viver em Condomínio, que vai ao ar toda sexta-feira às 8h30 da noite. E reprisamos o nosso programa aos sábados e às quartas-feiras. Contamos com você. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, canal 11 NET.
Já estamos de volta com o TV Com Debate dessa sexta-feira, dia 15 de maio, que hoje traz a presença do professor universitário Hélio Alite e do advogado e empresário Rogério Conde. Eu vou retornar a palavra ao Hélio Alite, que estava num pensamento antes do nosso break. Pode concluir, Hélio. Agora me lembro, a gente mudou o assunto, eu estava falando de quê mesmo? A gente estava falando dos investimentos, da questão do Porto Valongo, por que a obra, enfim, não sai. Os nossos políticos aqui deveriam se hermanar para poder tirar esse projeto do papel. A gente tem que tirar a lição dessa crise e entender que o momento agora é de uma grande reação. A gente tem que realmente... nós temos que zerar todas as questões que trouxeram a situação que a gente vive hoje. Realmente, como eu disse para você, a gente vive angústias em vários setores. Acabamos de citar aqui a falta de educação, aliás, deixamos de ser a pátria educadora, né? Nós éramos a pátria educadora há alguns meses atrás, agora a pátria educadora não tem dinheiro para pagar o FIES, que também não é um dinheiro dado, né? Vamos deixar bem claro isso, o FIES não é um negócio que foi dado que nem a gente deu para o porto de Muriel. Em Cuba. De Mariel, em Cuba, né? Que é meio dado, porque afinal de contas, porto que não atraca navio não rende nada e não paga o que deve, né? E então, não é porto, né? Porto que não atraca navio então, não é porto. Então vai ser complicado. Agora, também, na verdade, ninguém sabe exatamente quanto que foi, né? É quase $1 bilhão. Então, e vai ser um investimento com dinheiro do BNDES do Brasil para ser usufruído por outros armadores de outros países, né? E até os próprios, nós fizemos um favor para Obama, né? Porque, afinal de contas, se ele tiver que voltar a lucrar com Cuba, como ele lucrou na época lá do Fulgêncio Batista, vai ser agora. Com esse novo terminal que o Brasil está financiando. Financiado pelo Brasil. Então, deve assim, eu tenho a impressão que a próxima vez que a Dilma for aos Estados Unidos, o Obama vai fazer... Por isso que ele queria que ela fosse logo aos Estados Unidos, que ele estava com saudade dela, vai ver que é para agradecer esse investimento. Obama vai ficar com ciúmes dele, como ficou daquela primeira-ministra da Dinamarca lá no estádio e tudo mais. Porque é um presente para os Estados Unidos, né? Você pega um país que está lá, estava naquele imbróglio do embargo e agora, de repente, você bota o país no mercado e nós ficamos fora do mercado. E o Porto de Santos sofrendo com a falta de investimento. Exatamente. Com obras do PAC que parou, e com obras que deveriam já ter sido concluídas. Exatamente. E que ainda não foram concluídas. Lembrando que na Venezuela, né, do saudoso, que Deus o tenha lá e continue por lá, não sei se está com Deus. Será com Deus que está com Hugo Chávez, né? Mas lá o saudoso Hugo Chávez também, o dinheiro da Odebrecht está construindo muitas coisas lá em território venezuelano também. Enfim, o Brasil tem dinheiro, né? O Brasil tem dinheiro, o que falta é alguma coisa, como dizia já Jânio Quadros, seriam forças ocultas. Falta competência na gestão. E é aquilo que a gente conversou antes, falta foco, né? Falta priorizar. Eu acho que os nossos representantes, por exemplo, poderiam ter já priorizado. A gente falou tanto dessa redenção para o nosso centro aqui, tudo que seria a utilização daqueles armazéns e toda aquela área que hoje degradada do porto, que aquilo seria maravilhoso para Santos, para a região. Imagina como tem Porto Madeiro, como tem aqui. Barcelona e outras cidades. Todas as cidades que se utilizaram do Porto Antigo, tudo isso fica maravilhoso para o turismo, tudo. Agora, precisa de investimento. E esse investimento nunca veio, esse recurso nunca veio e nós não tivemos, eu acho, força política para focar e fazer o planejamento correto. Nós temos o maior porto da América, nós temos 1/3 de toda a economia que entra no país, entra aqui pelo nosso quintal, e os nossos representantes não conseguiram viabilizar essa obra. Ainda falando do centro, é visível o número de casas que fecha a cada dia no centro histórico de Santos. Bom, mas também, há uns anos atrás, o nosso prefeito, os gestores públicos que estavam, incentivaram que todas as casas noturnas, restaurantes, bares, enfim, fossem para o centro. Bom, ótimo, boa ideia, não atrapalha ninguém, pode fazer barulho, só que precisa, acompanhado disso, você precisa dar condição, segurança, você precisa dar a infraestrutura necessária, estacionamento, tudo. Você tem dificuldade de tudo. Você não consegue reformar um imóvel por causa do tombamento. Você é assaltado 24 horas por dia. Nem iluminação pública quase você consegue ter. Então, o que acontece? O empresário fecha. Eu vou até dar um exemplo aqui para complementar a ótima explicação do Rogério, que é como nós somos atropelados pelos fatos, né? Foi uma grande ideia que faltou muito planejamento. Exemplo,
Quando aconteceu o desastre em Santa Maria, da Boate Kiss, o que aconteceu 24 horas depois? A prefeitura começou a cobrar VCB de todas as casas noturnas, restaurantes e... Quando planejaram mas precisou acontecer para a prefeitura lembrar que tinha que ter. Lá atrás já havia inteligência e já havia eficiência de gestão para poder falar assim, olha, o centro de Santos vai ser agora a Meca, vai ser o Porto Madeiro, que aliás está completando 23 anos. Ele foi inaugurado em 93, se não me falha a memória, mas faltou aquele negócio de que, olha, vai ser um centro de excelência em entretenimento. Segurança, estacionamento, a questão de acomodação dos lugares, segurança dos lugares. Se acontecer algum problema de um incêndio, vai ter um plano de evacuação muito eficiente, né? Não. Tivemos que aprender com Santa Maria, com a Boate Kiss. E nesse momento seguinte, o quê? A mesma coisa, atropelado pelos fatos. Mas nós não aprendemos, na verdade não aprendemos, porque o nível de tombamento que nós temos lá, não existe uma flexibilização, você não consegue fazer uma porta antipânico. Por que a maioria dos empresários da noite, do entretenimento, estão fugindo de lá? Porque eles não conseguem o alvará. Eles ficam engessados com a legislação. Não consegue. Por quê? Porque as reformas que são necessárias, você pede um laudo do bombeiro, uma vistoria. Ele vai lá para você poder trabalhar regularizado. Ele fala, olha, você precisa fazer essa reforma, você tem que ter uma saída de emergência por aqui, você tem que ter... Você não consegue fazer porque a prefeitura não aprova, porque o prédio está tombado. Não é possível que em todo lugar do mundo que a gente vai, fachadas preservadas, prédios, e uma caixa de cristal do lado, envidraçada, prédios moderníssimos, o antigo preservado com o moderno, você tem construções, e aqui esse nível de tombamento, então a gente precisa, eu acho que rever esse nível de proteção. Eu acho que é fundamental a gente preservar a história, o passado, mas a gente precisa também enxergar o futuro e andar para frente. Em cima da segurança que o Hélio estava falando, eu conversei há questão de 1 mês, 2 meses com um empresário que tem uma casa noturna no centro. Ele me falou, Guto, tá cada vez pior, porque o meu cliente, ele não se sente seguro de vir aqui, sair 3, 4 horas da manhã e esperar o ônibus na Praça Mauá, porque o ônibus não vai passar, não tem táxi, não tem uma viatura da polícia passando, não se tem estacionamento. E está escuro. E falta iluminação, quer dizer, como é que eu vou trazer o meu público? Qual o incentivo que o turista e o próprio morador da cidade, da região tem para vir para cá? Nenhum. Ou então ele gosta de emoção, porque ele vai ter um problema para estacionar o carro, ele vai correr risco de ser assaltado. Então, esse projeto do Alegra Centro foi muito bom, mas parou. As pessoas, os empresários principalmente, reclamam da falta de, como o Rogério citou, você fica engessado com uma legislação que não pode nada. Você tem, por um lado, a facilidade de trazer, vamos trazer as casas noturnas, o entretenimento, o agito para cá, mas você não pode fazer nada. Então é uma coisa, é o samba do crioulo doido. Pode, mas não pode. E que notícia mais triste. A gente tem que terminar o programa hoje com uma coisa bem alegre, bem otimista, porque o nosso telespectador vai achar que a gente aqui veio falar sobre tragédia e não é bem isso. Mas uma das notícias mais tristes, eu recebi a questão de alguns dias atrás, com o anúncio do cancelamento da quermesse do Morro da Nova Sintra. Meu Deus, quantas vezes eu levei a minha família para tomar um bom caldo verde, tomar um vinhozinho e depois assistir aquela queima de fogos. Famosíssima, fazer um giro ali em volta da praça, comer um docinho. Era tão familiar, era tão gostoso. E hoje, a questão de uns 6 anos atrás, eu passei um susto lá também, uma tentativa de assalto, nunca mais botei o pé. Na época da festa junina? Da festa junina, na quermesse, nunca mais voltei para lá. E acredito que o padre, ele tem motivos fortíssimos, apesar de ser um padre novo, né? Antigamente a gente tinha a figura do padre Júlio lá na Nova Sintra, né? Ele me parece um padre que chegou agora a questão de 6 meses e teve essa visão de falar assim, pera um pouquinho, acabou. Aquela quermesse... Eu acho até que ele está fazendo isso de propósito, está fazendo isso para chacoalhar a comunidade. Para chamar atenção. Para chamar atenção, para falar, olha, quer saber? Eu não vou fazer, não sinto segurança, não me sinto à vontade. Ele foi responsável, ele teve a responsabilidade. Não vou fazer,
todo mundo, a sociedade, volta os olhos para cá, já que todo mundo tem esse carinho todo, ou não vai mais ter. Eu achei corretíssima também, responsável a decisão do padre. Ele não vai ter que bancar, ele não pode pagar para ver se acontecer alguma coisa. Ele que vai ser responsabilizado. Nós temos um reflexo direto na qualidade de vida. Aliás, vamos deixar bem claro, uma coisa bem positiva, que com todo esse quadro que a gente está traçando, Santos tem um bom IDH, está entre os 5 municípios no país que merecem menções com relação à qualidade de vida, e com todos esses fatores positivos a gente está aí reclamando, né? Eu vou dar mais um dado. A gente tinha o inverno quente. Foi na praia, foi no emissário, e também na última edição no emissário, algumas noites foram interrompidas com confrontos, com arrastões, briga de gangue. Depois foi na Arena Santos. Aí foi para a Arena Santos. E agora, ou seja, estamos cada vez mais nos enclausurando. O comércio está se enclausurando, as pessoas estão se enclausurando por conta de planejamentos que não foram feitos, de medidas que não foram tomadas, de legislações frágeis, de uma política de segurança pública que não funciona, e nós que somos trabalhadores, professores aqui, apresentadores, jornalistas, empresários, as pessoas que pagam impostos cada vez têm menos do que cobrar por conta do poder público. Hoje a gente não pode sair na rua, você não pode sair na rua depois de um determinado horário, porque você sabe que você vai ser assaltado, você tem que evitar. A última agora, a gangue do macaco que rouba, que furta os pneus dos carros nas ruas. Se você contar, isso aí é a piada pronta. Onde que a gente está? Quer dizer, até onde nós chegamos? Quer dizer, você não pode. E aí falaram que, olha, não estaciona o carro na rua. As autoridades falam, olha, procura um estacionamento, não estaciona o carro na rua. Bom, mas se eu não estacionar o carro na rua, eu vou ter que virar refém de estacionamento, ou então eu saio a pé. Aí eu sou assaltado a pé. Se eu saio de carro, o meu pneu é furtado. Então, uma cidade turística como Santos, com esse cartão de visita maravilhoso agora, que não venha de carro porque você vai ter o seu pneu no mínimo furtado, é muito ruim. Eu queria perguntar para a produção, a gente já tem as imagens aí no ponto? Senhores, vamos abrir um espaço agora. Hoje houve uma manifestação em Cubatão de vários sindicatos, capitaneados aí pelas centrais sindicais, o Sindicato dos Químicos teve lá para repudiar a presença do presidente da Fiesp, o Paulo Scaff. E isso aí tem a ver com a questão da terceirização, que está pegando, é o assunto mais quente aí dos últimos tempos. O pessoal foi lá marcar presença e se mostrar contra esse projeto de terceirização do jeito que está sendo proposto. Aí as imagens, tem vários sindicalistas aí, o pessoal acordou cedo para ir lá para Cubatão. O Herbert Passos Filho de colete preto ali, presidente está falando aí, o presidente dos Químicos. É uma boa iniciativa. Agora eu pergunto para vocês. Vocês são a favor da terceirização do jeito que está? Enquanto isso a gente continua vendo mais imagens. Você é a favor da terceirização, Rogério? Eu sou a favor. Eu sou a favor da terceirização, sim. Eu acho que ela é um gatilho. Eu acho que a gente precisa fomentar o trabalho. Eu acho que, infelizmente, com a carga tributária que nós temos em cima do empregado, para o empresário contratar, fica muito caro. Eu acho que a terceirização é uma forma de você desenvolver determinadas atividades. Então, você às vezes até principalmente quando não é a finalidade, quando não é especificamente aquela atividade da empresa e tudo. Eu sou muito a favor, sim, da terceirização. Eu acho que é o caminho. Hélio. O Brasil tem hoje 15 milhões de trabalhadores trabalhando no regime de terceirização. A terceirização já é um fato, ela existe. A escola, as empresas, elas têm o seu serviço de limpeza, o seu serviço até de segurança terceirizados.
Então é uma realidade, não é uma coisa que está sendo criada. A partir de agora vamos terceirizar. A terceirização, ela permite que a tua atividade fim, a tua atividade principal, ela tenha a melhor qualidade, melhor desempenho, melhor produtividade. Por quê? Você não gastou energia, você não gastou tempo em gestão numa coisa que não é a tua especialidade. Não, fora a responsabilidade. Exatamente. Né? Às vezes você não, a sua expertise é outra. Você não tem a responsabilidade sobre aquela você terceiriza. Eu vou perguntar me permite perguntar para o telespectador, o que custa mais caro para uma empresa? Ele ter dentro do seu quadro funcionários do seu setor de segurança, que vão cuidar da sua segurança patrimonial, da segurança dos seus acessos. O que é mais caro? Ele contratar, treinar e ter lá no seu quadro próprio trabalhadores da área de segurança ou contratar uma empresa de segurança? Bom, a resposta é muito simples. Contratar uma empresa de segurança é muito mais caro do que ele ter a sua própria equipe. Aliás, se ele tiver a sua própria equipe, a própria lei proíbe que esses funcionários da segurança possam andar armados, coisas que são prerrogativas de uma empresa de segurança pública autorizada pela polícia, inclusive a Polícia Federal. Então é óbvio que a terceirização, né, uma empresa, uma escola, ela não vai ter um corpo, uma escola, por exemplo, um hospital, ela não vai ter um corpo próprio de seguranças armados. Ela vai ter que terceirizar isso. Seria um absurdo a Santa Casa de Santos ter entre médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem um pelotão, aliás, ia precisar de um pelotão, não é, de choque, de funcionários da Santa Casa de Santos portando armas para cuidar dos acessos, da segurança do hospital. Então a terceirização ela já existe, isso é tudo uma falácia. Eu poderia aqui limpeza poderia aqui me alongar, limpeza, mas eu só vou dizer uma coisa, e por favor, diante da decepção política que eu tenho com relação ao governo federal. Se o governo federal está dizendo que é ruim, já sabe a minha opinião. O governo, a grande questão é que os sindicatos, as centrais, eles argumentam que isso vai precarizar o trabalho e é um passo a mais para se acabar com a CLT. Essa terceirização viria para, segundo os sindicatos e algumas centrais, porque até entre as centrais existe uma divergência de qual terceirização é melhor ou menos ruim. Vocês concordam com isso, que a terceirização precariza o trabalho? Não, desqualifica o trabalhador? Eu não vi nada. Pelo que eu li, eu não vi nada que tirasse os direitos já adquiridos dos trabalhadores e tudo. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que é uma forma que o Brasil está encontrando de aumentar o campo de trabalho. Se fosse diferente, se tivesse uma facilidade, se o empregado não custasse tão caro para o empresário, talvez a terceirização não tivesse um número tão expressivo de trabalhadores terceirizados. E a informalidade. Acredito piamente nisso. Mas da forma como é hoje, a saída é a terceirização. Agora, a CLT é muito forte. Eu acho que esses direitos todos, eu acho que isso acho que não anda para trás de jeito nenhum. Não há risco, na tua opinião? Eu acho que não. Hélio, você como professor de economia, entre outras coisas, a carga tributária que o empresário paga para ter um trabalhador é muito grande? Você tem como dar um exemplo para o nosso telespectador de comparação de quanto custa um trabalhador aqui no Brasil e, por exemplo, um trabalhador dos Estados Unidos? Eu vou dar um exemplo com relação ao fato que está acontecendo agora na relação de Brasil e Argentina, que é o fato do Brasil exportar peças para a Argentina, construir automóveis, e a Argentina exporta algumas SUVs, algumas picapes para o Brasil. O que os argentinos chegaram à conclusão? A conclusão é muito simples, de que os fornecedores brasileiros vendem peças infinitamente mais caras, pelo menos 3 ou 4 vezes mais caras que outros mercados. Então eles estão propondo uma ruptura do Mercosul para comprar, adivinha de quem? Adivinha de quem? 3 chances para adivinhar. Da China. Eles vão promover uma ruptura da relação comercial do Mercosul com relação à questão de trocas do setor automobilístico para comprar de quem produz mais barato. Então, como é que nós podemos ter um amortecedor no Brasil que custa 4 vezes mais caro do que o amortecedor da China? O mesmo amortecedor, exatamente. Né? A gente pode entrar numa discussão com relação à qualidade, mas cada dia que passa, a China está produzindo com melhor qualidade. É uma questão de tempo deles nos enterrarem no mercado. Nós estamos perdendo aqui dentro de casa, na América do Sul, o mercado que era nosso, nós estamos perdendo para a China, que está do outro lado do planeta. Um navio leva 40 dias para vir com peças, com mercadorias para cá.
Nós temos aqui um parque industrial diversificado. E estamos perdendo o mercado por conta de quê? Excesso de tributação. Muito. O trabalhador tem que chiar a tributação porque ele trabalha 4 meses por ano para pagar imposto de renda, para pagar impostos. E quando ele tem que fazer o ajuste no final, naquele bendito 30 de abril, ele tem que pagar outros 10 mil para o governo parcelado. E detalhe que se faz imposto de renda em cima de salário, Exatamente. Né? Paga-se imposto de renda em cima de salário. A pergunta com relação ao empresário, que foi a pergunta direta feita para mim, a carga tributária é enorme. E não basta só isso. Se fosse o empregador recolher todos os custos sociais e toda a parte trabalhista, tá tudo bem. Mas hoje o que acontece com a maioria dos empregadores no Brasil todo? Ele paga a saúde, ele paga o transporte, ele paga a segurança, ele criou um leque maior de benefícios para manter o bom trabalhador, os trabalhadores dentro dos seus quadros, para tentar manter a qualidade de mercado. Então aumentou as responsabilidades de todos, de quem está trabalhando e de quem está produzindo. Parece que está sendo dado um recado para o Brasil assim: não seja educado, não invista em cultura e educação, não faça investimentos na produção e não trabalhe. O Brasil é melhor para quem... bom, eu acho que não vou dizer essa palavra. Para quem está querendo que o circo pegue fogo. Pronto. Essa semana eu ouvi aquilo que eu achava que eu não ia ouvir. A moça lá que foi depor lá na CPI falou que, poxa vida, se falou tanto que se escondia dinheiro em cueca, agora eu vou dizer que eu escondi o dinheiro na calcinha. E cantou, né? E cantou. Quer dizer, uma coisa séria, uma coisa vergonhosa, acaba virando chacota. E transmitida ao vivo pelos canais de televisão, quer dizer, a cada semana vem um escândalo maior, o escândalo da Petrobras, o mensalão, aí veio a Petrobras, agora tem um escândalo na Receita Federal, quer dizer, cada um maior que o outro. Eu gostei que foi indiciado, acho que hoje aquele deputado, como é o nome dele, aquele que fez o gesto com o punho fechado, em solidariedade ao Zé Dirceu. Não foi genuíno, é um bem forte. Eu esqueci o nome dele agora, mas eu fiquei contente, porque eu acho que ele foi tão infeliz com a nação, quando ele fez aquele gesto do punho fechado, em solidariedade ao Dirceu. Eu achei aquilo um absurdo. E é bom lembrar que todos os operadores políticos do mensalão já estão em casa. Em Cana só está o Marcos Valério, o doleiro e a gerente do banco, a dona do banco. O resto já está em casa. Roberto Jefferson também já está em casa. Está todo mundo em casa. Bom, vamos ver agora que o dono da UTC, ele assinou hoje a delação premiada, né? Vamos ver. Esse eu acho que é capaz de chegar no Esse tem que ter história para contar. Esse tem. Quer dizer, é uma história, e são histórias, infelizmente, história de terror, né? Porque o dinheiro que é desviado serviria... Quantas escolas podiam ter sido construídas com tanto o dinheiro que foi desviado pela corrupção, 6 bilhões, como o diretor da Petrobras disse que os prejuízos acarretados para a empresa são da ordem de 60 bilhões. Quantos mergulhões nós teremos feito aqui? Exatamente. Quantas obras, quantos hospitais, quantas obras de desenvolvimento, de infraestrutura, para melhorar a qualidade de vida do povo, poderiam ter sido feitas com esse dinheiro aí desviado por essas pessoas, né? Que a gente não pode nem falar, que a gente corre o risco de ainda ser processado. Porque teve um sujeito que já disse que se não me engano, foi aquele que tem um problema no olho, que o advogado dele já tinha entrado com uma ação cautelar para que não houvesse a confecção da máscara dele para o carnaval. O Nestor Severo. Quer dizer, então, como diz a música do Chico Buarque, chama o ladrão, né? Que o Brasil tá muito bem servido de... Agora, para a gente terminar, você é a favor da reeleição? Olha, eu não sou não. Eu acho que não dá para... Acho que precisa mudar todo o sistema. Só esse tempo também de 4 anos, eu acho que não. Acho que a gente precisa mudar todos iguais, todos os... federal, estadual, vereador, prefeito, presidente, tudo na mesma data. Se ajustar o calendário para a eleição? Todos. E você, Hélio? A discussão tem uma outra coisa que é antes. Eu sou a favor que o homem público ele seja responsabilizado e preso
pelos crimes que ele é responsável na sua gestão, sejam ambientais, sejam de negligência, sejam de falta de planejamento, sejam da maneira como ele gastou o dinheiro público. Isso não acontece. A partir do momento em que você tiver a figura de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, efetivamente ser responsabilizado por uma negligência, por ter deixado de abrir um hospital, por ter levado um estado à crise hídrica, ou por ter feito uma obra inacabada, a partir do momento que ele for penalizado, esse debate com relação à eleição ou reeleição é absolutamente desnecessário. O bom político ele tem que ser reeleito. O bom administrador ele tem que ser reconduzido. E o mal ele tem que estar fora da vida pública definitivamente. E não ficar utilizando subterfúgios judiciais para virar a ficha limpa, aliás, virar a ficha suja e depois aparecer como candidato a senador. Mas a lei de responsabilidade fiscal ela foi feita para isso. Ela foi feita para isso. E esses caras devem estar na cadeia, né? Não em casa. Eu não queria dar o exemplo do que aconteceu lá na Coreia do Norte, né? Que o foi ministro morto com um tiro de artilharia. Mas, rapidinho, bom que em Santos, o vereador Cacá Teixeira fez a lei do ficha limpa para todos os cargos comissionados para a Prefeitura de Santos. Já não era tempo. Eu acho importantíssimo isso. Bom, a gente chega ao final de mais um TV Com Debate. Hoje foi muito bom ter a presença aqui do meu amigo e professor universitário Hélio Alite, do empresário e advogado Rogério Conde. Obrigado, Rogério. Obrigado, Hélio. Obrigado principalmente a você, telespectador. Bom final de semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.